Durante a pandemia de Covid, uma questão chamou a atenção dos médicos. Nos pacientes de Covid grave, intubados e que melhoravam pouco ou nem chegavam a melhorar, uma das opções era colocar os pacientes na posição prona, ou seja, deitar eles de bruços nas macas. Muitos desses pacientes, por sua vez, tinham algum grau de obesidade, já que ficou constatado que a obesidade é um fator de risco para Covid grave. A posição prona já era uma coisa conhecida no tratamento da síndrome respiratória aguda grave desde a década de 70. Existe um racional fisiológico de que a configuração ventilatória do pulmão é melhor nessa posição do que na posição supina. O pulmão na posição prona teria uma relação ventilação-perfusão mais fisiológica e benéfica do que na posição supina. Inclusive, tratamos durante a pandemia vários pacientes com que nos acostumamos a chamar de posição prona acordado. Era simplesmente colocar o paciente para deitar de bruços durante o máximo tolerável, mesmo que ele não estivesse entubado. Eu mesmo tive o prazer de participar da criação de um protocolo de posição prona acordado durante a pandemia. Se você pensar bem, a gente passa pouco tempo do dia na posição supina, então ela seria meio que não natural. Para um paciente ficar deitado, entubado por dias, semanas ou até meses, isso parece que não faria muito bem. E esses pacientes em posição prona tinham muitos fios, cabos e tubos conectados em seus corpos. Fios de monitorização multiparamétrica, o tubo da ventilação mecânica, os cabos do acesso venoso central, as sondas nasointeral, sonda vesical. Virar esses pacientes de barriga para cima era sempre um procedimento que requeria máxima atenção e muito recurso humano. 4, 5, 6 membros da equipe, entre médicos, enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas, se juntavam para, de maneira coordenada, virar esses pacientes com o maior cuidado para não desconectar nenhum cabo. Desconectar um tubo orotraqueal ou sacar um acesso venoso central que está infundindo drogas vasoativas poderia ser fatal. E se o paciente tivesse uma parada cardiorrespiratória em posição prona, então que correria! Era necessário virá-lo o mais rápido possível, mas mantendo a cautela. Mas será mesmo que a gente precisava virar eles para reanimar? A gente poderia ter feito diferente? Bem, caro ouvinte, seja bem-vindo a um episódio spin-off. Esse episódio é sobre um assunto que faz parte da RCP. E até entrar no episódio de RCP, porém eu percebi que tinha bastante coisa para falar sobre e merecia seu próprio holofote, mesmo que o episódio seja curto. Então, vamos lá. Quando um paciente pronado tinha uma PCR, nós, enquanto médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, nos deparávamos com uma questão: preciso virar esse paciente o mais rápido possível para iniciar as compressões. Mas normalmente, virar o paciente incorria em vários riscos. Precisava de várias pessoas e o risco de cabos desconectarem e principalmente o tubo desconectar era alto. Para um paciente com Covid grave, pronado, que satura mal e tem uma PCR, para ele a desconexão do tubo era uma tragédia, pois o paciente perderia toda a pressão pulmonar e aí você teria que correr para garantir uma via aérea no meio da PCR, sem contar com a aerosolização que isso geraria. Então a questão é: será que eu preciso mesmo virar o paciente para fazer RCP? Isso era uma dúvida que eu tive com frequência durante a pandemia, e a resposta é: talvez não. Dá para reanimar o paciente na posição prona, mas tem algumas diferenças. Vamos entender? Quais evidências que a gente tem? Em 1992, a gente tem uma publicação de um estudo chinês chamado Ressuscitação Cardiopulmonar Bem-Sucedida em 2 pacientes na posição prona usando compressões precordiais reversas. Nele, os autores falam de 2 pacientes que tiveram a PCR durante uma neurocirurgia. Devido à técnica da neurocirurgia, ambos precisavam ficar na posição prona durante a cirurgia. Então, não podendo virar os pacientes, os anestesistas e os cirurgiões se viram forçados a reanimar os pacientes na posição prona. A técnica eles chamaram de manobra de compressão precordial reversa.
se baseava nos mesmos princípios, compressões rítmicas de 60 por minuto, que era o padrão da época, afundando a coluna em 3 a 4 centímetros. A altura que as mãos ficavam era o meio da coluna torácica. Eles não explicam muito bem o local certo, mas tem um detalhe interessante. Eles colocavam uma mão fechada debaixo do externo do paciente, ou seja, o paciente estava na posição prona, com uma das mãos do médico fechada abaixo de seu externo, enquanto a outra mão comprimia a porção média da coluna torácica. O paciente no qual ele fez essa técnica tinha 14 anos, não era tão grande quanto um adulto. No caso do relato do caso do paciente adulto que pesava 70 quilos, a técnica foi um pouco diferente. O anestesista ficou com o punho no externo do paciente, enquanto o cirurgião fez as compressões torácicas no meio da coluna torácica. Os dois pacientes tiveram retorno da circulação espontânea e, como já estavam monitorizados com a pressão arterial invasiva, viram que a pressão sistólica que as compressões geravam variava entre 90 a 130 milímetros de mercúrio. Daí em diante surgiram alguns novos relatos de caso. O ACLS, já na versão de 2010, colocava que a RCP na posição prona era uma possibilidade caso fosse impossível mover o paciente para a posição supina. A versão de 2015 manteve essa recomendação, mas eles não davam nenhuma explicação de como fazer as compressões. Por exemplo, não comentavam sobre a mão fechada no externo. E então chegamos em 2020 com a pandemia de Covid-19. No ano de 2021 saíram duas revisões sistemáticas, uma brasileira e outra espanhola, sobre RCP na posição prona. A dor que essas revisões tentavam resolver era a mesma. Dá para comprimir os pacientes que têm uma PCR na posição prona por conta do Covid? Uma das revisões encontrou 52 estudos para fazer análise qualitativa, mas 0 estudos para fazer uma análise quantitativa. O que isso quer dizer? Que desde a descrição de 1992 houve 0 estudos para analisar quantitativamente a eficácia da RCP prona. Porém, tinham 52 estudos que eram desde revisões sobre como fazer a RCP prona, guidelines, estudos observacionais e experimentais, 27 artigos que eram relatos de caso e 8 artigos que eram comentários editoriais ou correspondência. No fim, o grosso mesmo que a gente tem de evidência até hoje são relatos de casos. O que essa revisão mostrou é que a maior parte dos relatos de pacientes que foram reanimados na posição prona foram em neurocirurgias. Na revisão brasileira, também se explica como desfibrilar o paciente em FV na posição prona, que é colocando as pás cada uma nas regiões axilares. A revisão espanhola mostra um estudo que fizeram onde pacientes que estavam recebendo RCP na posição normal, já há 30 minutos e sem reversão do quadro, foram colocados na posição prona. Nenhum paciente sobreviveu, mas eles perceberam que as pressões conseguidas nessa posição eram maiores do que na posição supina. Os estudos que avaliam as pressões geradas pela RCP em prona, comparando com a supina, parecem realmente mostrar que na prona as pressões geradas realmente são melhores. E existe um racional por trás disso. Como as costas dos pacientes são mais rígidas que a região anterior, a coluna é mais rígida que o externo, e você faz uma contraforça com a mão fechada no externo, você tem mais força sendo transmitido diretamente para o coração. Ao passo que na RCP na posição normal, na posição supina, muito da força se dissipa para a parede abdominal. Alguns estudos mostram, inclusive, através de tomografia, que a posição ideal para as mãos na compressão seria entre as colunas torácicas T8 e T10, mas existem algumas limitações também. Pacientes com osteoporose ou deformidades anatômicas na coluna podem não se beneficiar desse tipo de RCP. Vide tudo isso, uma das frustrações que me foram geradas depois de estudar sobre o assunto é o fato de que não surgiu da pandemia nenhum estudo sobre RCP na posição prona. Muitos pacientes, inclusive nas 2 primeiras ondas, sofreram PCR enquanto pronados, e a mudança para a posição supina carregava vários riscos. Uma revisão da literatura, como a feita para esse podcast, ou as revisões sistemáticas brasileira e espanhola, mostraram que há sim um espaço para um começo de evidência para sustentar a realização da RCP em posição prona.
Além disso, o ACLS também dá espaço para que ela seja utilizada. No futuro, eu não vejo a RCP em posição prona sendo realizada em âmbito pré-hospitalar, mas eu vejo ela evoluir para ser um procedimento específico do intra-hospitalar para pacientes selecionados, como pacientes com síndrome respiratória aguda grave pronados ou pacientes pronados por neurocirurgia. Vejo inclusive uma oportunidade de desenvolverem uma ferramenta, um aparelho que sirva para substituir a mão fechada debaixo do externo dos pacientes como um coxim rígido. Naquele estudo lá chinês de 1992, eles mesmos relatam que às vezes isso ficava atrapalhando, o anestesista precisava ficar trocando a mão dele porque ficava cansando ou doendo por conta das compressões. Então, pessoal, é isso. Esse foi o spin-off, o apêndice do episódio sobre RCP. O que você achou? Já fez RCP em posição prona em alguém? Você vê um futuro para esse tipo de ressuscitação cardiopulmonar? Espero que você tenha curtido e lembre-se, se curtiram, não esqueçam de compartilhar e avaliar no seu tocador de podcasts. Até a próxima!